A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7. Começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. Edição deste sábado, dia 14 de março de 2015. Eu sou o Guilherme Dias e vamos debater aí os principais temas esportivos da semana. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos que chamaram a atenção e foram notícias, principalmente ao olhar da mídia. Na reportagem especial da semana, vamos debater sobre a presença das mulheres no meio esportivo. A mídia esportiva pode ser considerada um ambiente machista? Existe um tratamento diferenciado ao falar sobre modalidades masculinas e femininas? Vamos então abordar como esse cenário pode melhorar através da mídia, tudo dentro do Observatório do Esporte para vocês. Sem perder tempo, vamos colocar nossa equipe, o nosso time de comentaristas em campo. O pontapé inicial desta semana com Zeca Marques. Um abraço para você, Zeca. Um abraço a todos os amigos do Observatório, aos amigos ouvintes. Já que hoje nós temos como tema a presença da mulher no esporte, na imprensa esportiva, eu quero destacar a presença da mulher na nossa audiência. E recebi uma reclamação hoje, a professora Lucinéia Vilela, professora de inglês aqui da Faculdade de Arquitetura e Artes de Comunicação, a teacher, reclamou que o programa voltou a sua temporada em 2015 e ela não sabia, ela perdeu o primeiro programa. Então ela já está avisada, o segundo é este. E ela pode acompanhar, pode escutar pode o programa acompanhar no blog, no site. No blog, programa, no YouTube, exatamente. Existem outras formas também, outros meios, como lembrou o nosso grande Tuca Américo, também por aqui o Carlos Napolitano, mas... Não, mas é que ela, de maneira pretensiosa, disse que é a única mulher que ouve o programa. Eu tenho certeza que não é a única, mas enfim. Não, pelo menos minha mãe, minha avó mãe, também. Exatamente. Isso que eu tô sabendo, Minha namorada também acompanha sempre, só aí são mais 3. É que ela reclamou que não ficou sabendo da reabertura da temporada, mas enfim. O que eu queria comentar aqui, eu ia falar sobre automobilismo, mas eu vou deixar como o segundo comentário, que a gente já engata o nosso convidado especialista, Luiz Moraes. Mas o que eu queria comentava, na verdade, de maneira privada com alguns colegas, o quanto que os campeonatos estaduais, e eu não sei se é um sentimento deste ano, 2015, mas o quanto eles estão completamente desprestigiados, A gente tem tido jogos transmitidos pela televisão no domingo, O jogo Rio Claro e São Paulo foi transmitido há 2 semanas, aconteceu aqui em Rio Claro, um jogo sem graças, com pouco público, Jogos Assumiu o caráter de pré-temporada, Zé Camargo? Pois é, os grandes clubes que disputam, por exemplo, Libertadores, que vão se preparar para o brasileiro, já encaram os estaduais como pré-temporada. O Atlético Paranaense fez isso, no ano passado, usou o time reserva. Tá fazendo de novo, Sub-23. É que agora, nas últimas rodadas, como só estava levando pau lá no Campeonato Paranaense, está utilizando a base titular, mas geralmente eles utilizam Sub-23 também. E o que eu conversava é que a forma do Campeonato Carioca não é ideal, mas eu acho que ela é mais interessante que a forma do Campeonato Paulista, se mantivermos esses campeonatos estaduais. Eu sou defensor dos estaduais porque acho que os clubes do interior não conseguem se manter se não houver a presença dos grandes numa disputa única. Diga, eu também gosto do formato do Carioca, só fico em dúvida como a gente colocaria aqui o primeiro e o segundo turno. Seria Copa Bandeirante, Copa Bandeirante e Copa São Paulo. Copa São Paulo. Copa Paulista, qualquer. Paulista. Nomes não faltarão, Carlão. Então eu acho que é interessante. Agora o Campeonato Carioca ele é disputado em turno único, Os 4 primeiros avançam para a semifinal, mas também preferia o formato de Copa Rio e Taça Guanabara, acho que é uma ideia muito bacana. Historicamente, o Campeonato Carioca era composto por 12 clubes, divididos em 2 chaves de 6. O líder de uma chave fazia a final aliás, os dois, faziam as semifinais, final. O campeão do primeiro turno jogava contra o campeão do segundo e decidia-se o campeão. Se o mesmo clube fosse campeão dos 2 turnos, não havia a finalíssima, ele já era campeão antecipado. Então, apesar de que os 4 grandes concentravam, obviamente, as disputas, nos últimos anos sempre havia intromissão de algum outsider, Algum clube pequeno, modesto, que conseguia chegar às semifinais, apesar de que lá também ou é Flamengo, ou é Botafogo, ou Fluminense ou Vasco, que são campeões já há décadas. O América do Rio, por exemplo, não é campeão, acho que desde os anos 60. E está disputando a divisão de acesso agora, vai começar a disputar. No caso de São Paulo, dada a grande quantidade de clubes com peso no interior e na capital, apesar de que o mapa futebolístico
tem mudado muito nos últimos anos. Quando eu era garoto, eu pegava a revista Placar, quais eram os clubes fortes do interior. Noroeste de Bauru, Ferroviária de Araraquara, São Bento de Sorocaba. Os times de Campinas. Os de Campinas sempre, né? O Botafogo, o Comercial de Ribeirão Preto, o América de São José do Rio Preto. Então eu lembro que a Portuguesa, o meu clube, quando vinha jogar em Rio Preto, quando vinha jogar em Bauru, era complicadíssimo conquistar um resultado positivo. Os outros clubes grandes também. Hoje, qual que é o nosso mapa do futebol paulista? Tirando os de Campinas e o São Bento, que estão na primeira divisão, e o Botafogo, os outros não estão mais. Lins, Capivari. E tem os clubes de empresa, que para mim são empresas, não são clubes, né? Porque caso do Red Bull. o clube empresa, eu suponho que um clube empresa deveria ter o quê? Uma sede associativa, um quadro de sócios que frequentariam o clube para praticar atividades, e a gestão do futebol seria feita no modelo empresarial, profissional, etc. Mas esses clubes não têm sede, eles não têm sequer estádio para mandar os jogos. Usam estádios emprestados, né? Então o nosso mapa futebolístico hoje perdeu um pouco o peso dos clubes tradicionais e fica um pouco à mercê dos empresários que ou locam, alugam um clube por uma época, montam um time e tentam depois vender os jogadores. Mas tudo isso para dizer que o Campeonato Estadual Paulista, apesar de eu ser um grande defensor, e acho que muitos clubes do interior dependem dessa proximidade e trânsito com os clubes grandes, eu vejo cada vez mais um campeonato com descrédito que só vai ter interesse nas fases finais. E para mim a grande complicação é que enquanto os campeonatos estaduais não tiverem peso classificatório para nenhuma competição, né, Realmente não vale nada. tem lá uma vaguinha para a Copa do Brasil, mas o que seria interessante? Que os estaduais classificassem para o brasileiro, que é impossível no nosso quadro hoje. Mas, enfim, fazer algo mais ou menos como acontece em outros tinha países. até aquela Copa dos Campeões que eles criaram ali no início dos anos 2000, né? Levava o campeão ali do torneio Rio São Paulo, campeão paulista, né? Que se disputava ainda o Paulistão naquela época mesmo com o torneio Rio São Paulo. Mas até em cima do que você está falando, Zeca, a respeito do público, o que a gente vê, né? O Carlão, o Tuca podem até comentar em cima disso também, é que Corinthians e Palmeiras eles têm conseguido manter um bom público mais pela presença do novo estádio, da Arena, né? Do que propriamente pelo interesse nos jogos, né? A exemplo disso, o São Paulo não consegue, claro que vive um momento ruim, mas não consegue levar mais de 5 mil torcedores ao Morumbi para o jogo da última quinta-feira contra o São Bento, né? Concordam com isso, Carlão? A qualidade do jogo tá muito baixa, né? Os domingos à tarde, eu assisto o Vivo Gordo no canal Viva, que é muito mais engraçado do que ficar vendo a tristeza dos jogos do Campeonato Paulista. Mas essa mudança a qual você se referiu no início do século XXI foi quando a CBF resolveu encampar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Com um calendário que começava em abril, começo de maio, final de abril, o que fez com que se comprimissem as datas dos campeonatos estaduais. Então os estaduais também tiveram que repensar suas formas, havia menos datas, né, para fazer o campeonato, e essa foi uma derrota irreversível que o presidente José Eduardo Fará, então na Federação Paulista de Futebol, sofreu, porque ele sempre fez o Campeonato Paulista um grande laboratório de gestão empresarial, modelo para outras federações do país. E isso foi um golpe fulminante, não é à toa que ele teve que depois, já faleceu, mas ele acabou sumindo de cena e não tinha mais o protagonismo que ele tinha durante toda a década de 90 e começo do século XXI. Ele era o grande candidato para assumir a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mas aí ele se sente traído pela própria CBF e pela Globo, porque a Globo bancou essa mudança de regulamento do brasileiro, fazendo jogos com pontos corridos, porque todos os clubes sabem quantas partidas vão fazer ao longo da temporada. Isso é mais fácil para você vender a competição para o pay-per-view e para as TVs estrangeiras do que um jogo de mata-mata que de repente você pode ter entre 8 clubes classificados para as finais, 6 clubes pequenos ou 6 médios, né, e apenas 2 clubes de massa. Isso para o negócio da transmissão é ruim. Né? E haja vista a prestação dos clubes grandes nos últimos campeonatos, isso era uma coisa muito possível de acontecer. Uma fase final que não tivesse um clube de massa com peso nacional na disputa. Mas enfim, fica esse registro. Eu temo que os campeonatos estaduais entrem numa espiral quase que irreversível, sem volta, de ganhar cada vez mais descrédito e pouco prestígio dos torcedores dos próprios clubes.
E já para anunciar o boletim que teremos do Luiz Moraes, eu queria comentar o início da temporada de Fórmula 1, mas eu queria falar outra coisa. Eu cada vez menos tenho interesse em acompanhar a Fórmula 1, porque os regulamentos, é difícil acompanhar a mudança de tanto regulamento, a mudança de pilotos, a dança das escuderias, piloto sai de uma vai para outra. O Brasil, mais uma vez, acho que tem poucas chances de sucesso, como já teve em outros anos. Mas eu queria fazer um outro comentário. O fato da Fórmula Indy, que era o grande projeto da TV Bandeirantes no Brasil, ter naufragado na parceria que foi feita com o Distrito Federal, com Brasília. Todos sabem que haveria uma prova de Indy em Brasília, e acho que a cidade de Brasília era um belo cenário, para uma prova Indy. E por força dos problemas financeiros que a prefeitura, o governo do Distrito Federal passou na mudança da gestão, na mudança de governo, conseguiram cancelar, Carlão, queria que você me explicasse isso. Cancelaram a Fórmula Indy com uma brecha no regulamento que não exigia nenhum tipo de pagamento de multa. Então o Distrito Federal simplesmente comunicou que não iria mais sediar a prova e não teve que ter nenhuma punição pecuniária em função disso. Se não tiver no contrato, pois é, uma cláusula penal. Eu queria saber qual foi a assessoria jurídica da Fórmula Indy da Bandeirantes que não conseguiram prever essa possibilidade. Mas enfim, parece que Fórmula Indy não acontecerá nem em Brasília, nem em lugar nenhum este ano no Brasil. E obviamente era um projeto empresarial também do Grupo Bandeirantes, com uma série de anunciantes. Não era um projeto esportivo, era um projeto empresarial. Mas fica aí essa nota de que o automobilismo no Brasil provavelmente vai se restringir a uma prova de Interlagos, que quase sempre agora tem acontecido no final da temporada, quando quase sempre o título também está... Está definido o campeonato. Em vários anos não aconteceu isso, mas é possível que a gente tenha cada vez mais esse cenário de uma prova Interlagos um pouco esvaziada também. Já nos finalmente, né? Então, pegando o gancho, já que estamos falando de automobilismo, vamos ao registro. Luiz Moraes, conta pra gente aí o que reserva a Fórmula 1, que começa já nessa madrugada de sábado para domingo, a primeira prova da temporada, o circuito da Austrália em Melbourne. Conta pra gente então, Luiz Moraes, um abraço. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra estar participando novamente do programa. Vim falar um pouquinho dessa nova temporada da Fórmula 1, que começa com o Grande Prêmio da Austrália neste final de semana. Teremos a estreia de um brasileiro, Felipe Nasser, piloto brasiliense de 22 anos, que irá correr pela equipe Sauber. O Nasser teve um grande retrospecto nas categorias de base. Na Fórmula 3 inglesa foi campeão incontestavelmente, foi muito bem na GP2 apesar de não ter levado o título, e chega com um bom respaldo, não só na parte de velocidade, mas também financeiro na Fórmula 1. Ele está levando cerca de 60 milhões de reais em patrocínio, sendo que, conforme informou a Folha de São Paulo nesta semana, cerca de 40 milhões de reais são do Banco do Brasil. O companheiro de Nasser, Marcus Ericsson, também está levando cerca de 60 milhões de reais para a Sauber para correr nesta temporada. Os dois são bons pilotos com velocidade, mas hoje na Fórmula 1 para chegar nela tem que ter dinheiro também, infelizmente, porque é muito caro correr, principalmente para as equipes nanicas. Inclusive a equipe Sauber se envolveu num imbróglio jurídico muito sério neste começo de ano, porque eles tinham um contrato com 3 pilotos para ser titular nesta temporada. O holandês Guido van der Garde, que tinha contrato para ser piloto reserva em 2014 e titular em 2015. O holandês chegou a entrar na justiça, ganhou e já estava com o macacão tudo pronto, treinado para correr o Grande Prêmio da Austrália, ameaçando a estreia de Felipe Nasser ou de Marcus Ericsson, que já está na sua segunda temporada, foi em 2013 piloto titular da Caterham. Mas durante essa madrugada de quinta para sexta aqui no Brasil, que seria ali a tarde para a noite na Austrália, os advogados do Van der Garde com os advogados da Sauber se acertaram e parece que Nasser e Ericsson estão confirmados para o Grande Prêmio da Austrália, para essa estreia na temporada da Fórmula 1. Eles que foram bem na pré-temporada, ficaram entre os 5 pilotos que mais quilômetros percorreram, que na pré-temporada não só os tempos que são importantes, mas também a quilometragem, que os 2 primeiros, por exemplo, foram a dupla da Mercedes, que também tem tudo para liderar tranquilamente a Fórmula 1 este ano, não porque a temporada vai ser chata não. Nico Rosberg e Lewis Hamilton vão fazer uma disputa eletrizante pela vitória.
Os brasileiros podem chiar um pouquinho, mas é bem parecido como Ayrton Senna e Alain Prost no final da década de 80. A McLaren muito superior aos outros carros e os dois pilotos dando um show na luta pela vitória. O outro brasileiro, Felipe Massa, também tem um bom carro. A Williams está disputando ali com a Ferrari para ser a segunda grande força deste ano e pode conquistar alguns pódios e quem sabe até mesmo vencer uma prova. O Felipe Nasser, que vai estrear pela Sauber, a Sauber não pontuou na última temporada, ficou em 10º, inclusive ficou atrás até da Marussia, que chegou a quebrar antes do final do ano e não disputou as últimas provas de 2014. Mas a Sauber esse ano acertou um pouquinho melhor o carro e o Nasser tem chance sim de pontuar, fazer 2, 3 pontos ali dependendo da corrida. O mais importante para o brasileiro, lógico, é superar o próprio companheiro de equipe. Nasser que mostrou ser um bom piloto nas categorias de base, não só na questão de velocidade, mas também de saber guardar o equipamento e salvar os pneus, que é muito importante na Fórmula 1, porque todos nós sabemos que nos últimos anos a Pirelli fez pneus que desgastam muito rápido, também até para dar um pouquinho mais de emoção às corridas. Bom, espero uma ótima temporada do Nasser e do Massa, de acordo com as expectativas que devem ser feitas a cada um, e acho que a Fórmula 1 esse ano aí tem tudo aí para ter grandes corridas. Não vou nem cornetar a audiência aqui no Brasil, porque eu entendo ela está diminuindo, mas garanto que o público fiel ao automobilismo sempre vai se manter fiel. Um abraço a todos vocês e obrigado novamente aí por estar participando do programa. Valeu! A gente que agradece o nosso Luiz Moraes, né? Falando de automobilismo com informações bacanas a respeito da Fórmula 1. E seguindo o nosso bate-papo aqui na mesa, Carlo Napolitano, seus destaques da semana, Carlão. Na verdade são dois só. Olá, amigos, né, primeiramente, da mesa e ouvintes. Mas o que me chamou a atenção nessa semana foi a desimportância dos técnicos de futebol, né? O Santos demitiu o seu anterior técnico, que fazia a melhor campanha no Campeonato Paulista, né? E contratou outro técnico, que era auxiliar técnico, junto com o Serginho Chulapa. Né? Foi um tapa-buraco ali, tapa-buraco, que é o Marcelo Fernandes, que eu acho que ele foi zagueiro, inclusive, do Santos, né? Ele fazia zaga com o Antônio Carlos, era isso? Vocês se lembram? Eu não lembro. Não, eu acho que não fazia, não. Antônio Carlos jogou em tantos clubes, Carlão. Se não fez zaga foi por alguns meses. Acho que a fisionomia dele, assim, me lembrou o Antônio Carlos. Passou por muitos. Não esse, outro Antônio Carlos anterior, mais lá atrás. É que o Zago também passou pelo Santos, né? Mas não me lembro, Mas o que me chamou a atenção foi a mudança de cadeiras aí, né? E o motivo financeiro. A contratação do técnico, como auxiliar ele ganhava R$7.000 e ele vai passar a ganhar R$10.000 para ser o técnico efetivo do Santos, né? Efetivação. Me chamou a atenção essa desimportância, até porque como interino, né, ou até sem técnico na beira do gramado, porque no domingo quem dirigiu de fato foi o Serginho Chulapa, o Santos venceu os 2 jogos, né, venceu contra o Botafogo em Ribeirão e venceu em casa contra o Palmeiras na quarta-feira. Palmeiras no clássico. Não sei, acho que a gente dá muita importância, acho que até a mídia esportiva, a imprensa esportiva dá muita importância para o técnico e não tem, né? Tanto é que no Globo Esporte o grande vedete do jornalismo esportivo, o Thiago Leifert, falou que a grande personalidade do futebol paulista hoje é o Tite. Quer dizer, atribuir essa função para um técnico de futebol, acho que é muito. Acho que até o desinteresse, Zeca, do futebol paulista acaba resultando nisso. Ou seja, os jogos são ruins, nós temos que achar uma personalidade, um personagem para o evento. E aí é uma discrepância enorme, né? O técnico do Santos ganha R$10.000 por mês e o Tite R$430.000 por mês. E que o Corinthians já ganhou, já lucrou com isso, porque o Mano Menezes ganhava R$630.000 por mês. O Tite ainda fez uma promoção pro Corinthians, né, pra voltar, né? E o que chama atenção é que eu indaguei até a questão, como é que um técnico vai dirigir o Robinho, que ganha 50 vezes a mais que ele? Quem vai mandar no time? Será que é o técnico ou o Robinho? Essa questão de quem manda no Santos é outro tema a ser abordado também. Mas, né? o Tite vale 43 vezes mais que o Marcelo? Será que é bem por aí? Eu acho que o Tite vale... Bom, para mim a questão salarial, isso é um contrato que o treinador, o jogador tem com o clube, e eu não gosto de comentar salários. Mas eu concordo com a observação do Carlão. Esse peso do técnico, na verdade, o técnico sempre teve um papel relevante. Mesmo nos anos 50, 60, quer dizer, treinador de seleção brasileira era sempre discutido quem vai ser o treinador.
Mas eu defendo uma tese que, a partir de uma mudança da regra que houve nos anos 90, que permitia que os treinadores ficassem em pé à beira do gramado, com aquele limite da área técnica, porque até então o treinador tinha que ficar sentado o jogo inteiro. E era interessante ver as roupas dos treinadores até então. Lembra do Oswaldo Brandão no Corinthians, no Palmeiras, na Portuguesa? Uma camisa puída lá, uma blusa, uma malha de lã ali, simples. O próprio Tele Santana, que usava sempre o uniforme do time. A partir do momento que os treinadores puderam ficar em pé, dando ordens à beira do gramado, você pode perceber o cuidado que os treinadores começaram a ter com a sua aparência, com a sua vestimenta. O Dunga é um grande exemplo, né? Alguns... Não, o grande paradigma disso foi o Luxemburgo, quando começou a utilizar terno e gravata com temperaturas de 35 graus nos jogos aqui no Brasil, e usava lá os ternos engomados que ele começou a ser pioneiro nisso no Brasil. E aí nós temos dois paradigmas. O do treinador que adora se vestir de maneira social. O paletó já foi abandonado até pelo Luxemburgo hoje, então o Tite tem aquele perfil camisa manga comprida, abotoada até os punhos e calça preta. E temos o outro lado, que são aqueles que não... Muricy da vida. Querem se mostrar desleixados, mas na verdade também é algo programático. E usam os agasalhos. O Filipão, o Muricy. Né? Mas é importante ver que os treinadores passaram a ter uma importância acrescida a partir do momento que eles ficam em pé e passam a ser alvos das câmeras de televisão. Né? Que focalizam constantemente durante a transmissão a figura dos treinadores. Mas há uma discrepância enorme também, né? Um ganhar 50 vezes mais que o outro, e são dois times grandes. E o caso do Marcelo deve ser o seguinte, né? Se ele fizer um bom Campeonato Paulista, conseguir manter, pro brasileiro vai ter um reajuste aí, pelo menos ganhando 5, 6 vezes mais no mínimo, né? Agora, se não der certo, mais 3, 4 rodadas e o Santos traz um treinador de verdade, entre aspas, né? Alguém já com experiência no meio, né? Deve ser mais ou menos por aí. Um outro assunto que eu queria trazer para a mesa é a proposta do Romário, né? O senador Romário, pelo Rio de Janeiro, que vai relatar a medida provisória sobre o refis dos clubes de futebol. Ele tem uma proposta de incluir na sua relatoria um artigo na legislação sobre o refis sobre a limitação do tempo para o mandato dos gestores dos esportes, em especial da CBF. Os cartolas. Dos cartolas. O nosso entrevistado, na entrevista da semana, na reportagem da semana, vai dar uma cornetada no atual presidente. E é uma sugestão, acho que vale. Nós já discutimos aqui, não especificamente sobre a CBF, mas em outras confederações, e que os dirigentes são quase que vitalícios. Esse foi o tema, Carlos, do nosso primeiro programa, 5 anos atrás, que a matéria chamava Os Cartolas Eternos. Eu já estava aqui, que nós falamos 2 vezes então sobre esse assunto, hoje é a terceira. Mas o interessante seria que isso acontecesse não só em federações e confederações, mas em clubes também, que houvesse um limite. Agora, o Romário, o que me preocupa é ele ter engatado essa carreira profissional política e precisa ver se ele vai terminar o mandato de senador, porque já estão aventando a possibilidade dele ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Ou seja, ele vai cumprir 2 anos de mandato no Senado, vai se licenciar para ser prefeito. E ele já disse que é o cargo mais charmoso. Prefeito do Rio? Prefeito do Rio de Janeiro. O Romário quer concorrer a tudo, então, porque ele já declarou recentemente que quer ser o presidente do América, o Ameriquinha do Rio de Janeiro, em 2018. Eu vou propor ao Romário que também faça algum projeto de reforma política, que é o seguinte: candidato eleito para qualquer cargo executivo ou legislativo tem que cumprir. Se não quiser cumprir, renuncia, mas não pode se candidatar a outro cargo e nem ocupar outro cargo até que vença o mandato para o qual ele foi eleito. Sim. Mas que a sua sugestão acho que é boa, mas eu acho que haveria um imbróglio legal ali, você proibir através de lei, uma entidade privada de não ter reeleição. Talvez para a CBF, para as confederações, quando há uma participação ali, até um financiamento público, acho que é possível. Eu acho que reeleição sim, mas não mandatários que ficam décadas à frente de um clube. Né? Mas aí vai depender muito do estatuto do clube, é uma entidade privada, depende do estatuto. Sim. Então... Você está sintonizado em 105,7, acompanhando o Observatório do Esporte. Tuca Américo, hoje vamos falar de vôlei pela primeira vez em 2015. Vôlei, vai ser o segundo assunto. Vamos rápido aqui, porque o Zeca falou muito hoje, não deixou tempo pra gente. Vamos lá então. Vamos lá então. Eu havia falado semana passada da questão do torneio olímpico de futebol, dos Jogos Olímpicos, Sim, que deveriam ocorrer em São Paulo. Então esse cenário está cada vez mais improvável. Né? A Arena Palmeiras foi reprovada pelo Comitê Olímpico Internacional, o Zeca já havia feito seu comentário. Pressão do Zeca, Pressão né? do Zeca, o Comitê Olímpico pediu um parecer para o professor Zé Carlos Marques. Né? Então o Palmeiras foi
Não foi, a Arena Palmeiras não foi aprovada. Mas eu não lembro o que eu falei sobre a Arena Palmeiras. Que o lugar era ruim, que não tinha espaço, que o acesso era para complicado. grandes clássicos, Pra para um grandes jogo de clássicos. Olimpíada não tem problema. Ah, mas você acha, Zé? Que o jogo de Mas Olimpíada é a um sua- grande a clássico. sua- o bairro onde está o estádio Palmeiras é um bairro muito... Seu comentário foi levado em conta. uma levado em densidade conta. demográfica muito alta e não tem vias de escoamento. É Isso. isso que eu Então, falei. resumindo a ópera, a Arena Palmeiras está fora. E só sobrou Itaquerão. Itaquerão disse o Corinthians que cede gratuitamente o estádio para os jogos. Tem que ceder para ter verba pública para construir estádio. Mas na verdade é o seguinte, vai ter um custo operacional e com essa crise que o Brasil está passando, ninguém quer pagar a conta, nem a viúva. Né? Então, Ó, vai você sabe ter- que os corintianos brigam comigo que dizem que não houve verba pública, houve um empréstimo do BNDES. então vamos esperar mais um tempo ver se eles pagam. Mas os arranjos do governo municipal e estadual para agilizar a obra, isso eles não comentam. É. Então tem toda uma questão aí política por trás. Mas resumindo a ópera, segunda-feira 16 sai o resultado oficial e parece que São Paulo vai ficar fora do torneio olímpico. Agora sim, para deleite de Zeca Marques, vou falar um pouco de vôlei, né? Foi feita, a levantadora Fofão está praticamente se aposentando, tem uma grande história no voleibol, mas numa das entrevistas que ela deu, se não me engano, para o UOL, para a Folha de São Paulo, ela demonstrou uma preocupação com as categorias de base feminina do vôlei. Né? E daí teve uma repercussão dessa matéria, inclusive o próprio Zé Roberto, que é o técnico da seleção, demonstrou uma certa preocupação em relação a isso. Mas o que eu queria falar não é só isso em relação ao vôlei feminino, mas de modo geral. Né? Chega a se discutir hoje, por exemplo, que não existe vôlei, categoria base de vôlei feminino. Para vocês terem ideia, o time brasileiro sub-18 perdeu o campeonato sul-americano para o Peru. Né? Um triste cenário, né? No sub-20, o Brasil tá ali ainda entre os 4, nos últimos campeonatos foi vice-campeão, pegou o terceiro lugar. Peru, que durante muitos anos foi Não, o grande rival do vôlei feminino. Na né? verdade, antes do Brasil se destacar, o grande time da América Latina era o time do Peru. Então tem uma história, não vamos esquecer também essa história de sucesso do Peru. Mas o que reflete isso? Reflete, não sei se vocês tiveram acesso a uma notícia, eu tive por meio de um amigo meu que é professor de educação física. No estado de São Paulo, Carlão, foram cancelados os jogos estudantis. Não sei se você deve ter participado quando mais jovem dos jogos estudantis. Não cheguei a participar. Que são os jogos das escolas públicas, estaduais, do estado inteiro. Então, durante muito tempo, o grande celeiro formador de atletas no nosso estado foi a escola pública, até o meados dos anos Em 80. São Paulo eu participei do campeonato de basquete metropolitano. Então, Basquete de mesa, né, Zé? basquete de mesa. Era armador e um bom armador. Reserva, mas bom Reserva armador. O titular devia ser muito bom. É ótimo, deve estar atuando profissionalmente até hoje. Então, o que acontece? Com esse cancelamento dos jogos estudantis e com a falta de iniciativa e de prática de ensino das modalidades nas escolas públicas, os clubes, quando realizam suas peneiras, não tem muito o que peneirar, porque o clube ele não vai formar o atleta, ele vai peneirar aqueles que já tiveram a base, que já aprenderam os fundamentos, tal. Então, isso acaba refletindo também em toda a cadeia, né, de desenvolvimento de atletas de base. Então isso me deixa muito preocupado, porque se a situação está assim, que não é nem para os Jogos Olímpicos 16, que isso já não existe mais, não tem mais tempo hábil para nada. Né? Mas uma das razões que é apontada para essa pouca prática esportiva é a própria questão de a escola não oferecer mais esportes. Nossos filhos, se querem praticar esportes hoje, vão depender de uma mensalidade num clube ou de uma mensalidade que você paga para ter acesso Uma escolinha. a uma escolinha, né, de vôlei, de basquete, de ginástica, e principalmente a pouca atividade física decorrente do grande tempo que as crianças passam em frente ao computador. Acho que o grande exemplo da falta de renovação é a própria idade da Fofão, né? Tem 45 anos e continua jogando vôlei. Bem por aí. Então, vamos à matéria da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílio divulgada pelo IBGE em 2013 indicam que viviam no Brasil 103,5 milhões de mulheres, o equivalente a 51,4% da população.
Mesmo assim, a diferença no tratamento entre os dois gêneros está presente na sociedade. Na questão salarial, por exemplo, o problema é evidenciado. De acordo com pesquisa do site de classificados de empregos Cato, as mulheres recebem, em média, 30% menos que os homens. Na mídia esportiva brasileira, os principais canais de TV aberta ou fechada não possuem narradoras do sexo feminino nem comentaristas. Os cargos que são ocupados por mulheres são os de repórteres e apresentadoras. Camila Matoso é repórter do canal pago ESPN e fala que o meio esportivo possui características machistas. É um reflexo da sociedade como um todo. Então, obviamente, tem bastante machismo, reprodução, mesmo por parte de mulheres, reprodução do machismo. E é uma coisa que a gente tem que lidar todos os dias, né? Porque, como você falou mesmo, por ser um ambiente muito mais ocupado por homens, né? Então, aqui na minha redação, por exemplo, de repórter, no site só tem eu. Então, é claro que acaba sendo um pouco mais complicado, assim, de conviver com isso. Mas também é muito uma questão de saber lidar, no começo, às vezes, é mais difícil, você não é tão segura, não é tão confiante, então isso acaba te atingindo um pouco mais, mas depois você vai aprendendo a lidar e se você, assim, conhece, se você sabe o que você está fazendo e se posiciona e é, enfim, firme no que você está fazendo, também é tranquilo, assim, de driblar. Hoje eu não diria que é, para mim, um problema conviver com isso. Segundo ela, a preferência do gênero masculino dentro do jornalismo esportivo acontece até mesmo de forma inconsciente. Por outro lado, Camila pontua que a procura de mulheres nessa área de jornalismo é menor. Tem também um número menor de mulheres que procuram por isso, né? Procuram para cobrir, por exemplo, para ser repórter de esporte e tal. Eu tenho muitas amigas que, quando eu falo que trabalho com isso, ou vão falar, né, para outras pessoas, minha amiga trabalha na ESPN, é repórter de futebol, tá? A própria mulher fala, nossa, sério, eu acho muito chato futebol. Então, claro que reflete também o fato de ter mais homens que mulheres, reflete também o interesse. Ela morou um tempo em Londres e, quando voltou ao Brasil, começou a trabalhar na redação do jornal esportivo Lance, mas já enfrentou algumas situações delicadas na profissão. Há muitos comentários, é mulher, por isso que conseguiu, o diretor gosta dela porque é mulher. Tem comentários de todos os tipos, entendeu? E você vai aprendendo a conviver com isso, porque não tem outro jeito. E você vai mostrando sua personalidade, vai ficando bastante tempo, vai mostrando que não é só com um clube que você consegue dar notícia exclusiva, vai mostrando que você pode fazer, e isso vai diminuindo, obviamente. Mas eu tive N problemas. Por exemplo, outras redações cobrarem seus repórteres por matérias que eu dei, e os repórteres justificarem dizendo eu não posso usar os mesmos métodos que ela, por exemplo. Até situações de vou numa pauta e um dirigente faz uma brincadeira sem graça na frente de todo mundo. E aí, assim, você vai aprendendo a lidar, assim. Tem vezes que você tem que lidar simplesmente ficando quieta. E tem vezes que você tem que se impor, que é o caso dessa vez que um dirigente fez uma piada sem graça e eu falei, olha, desculpa, piada comigo desse jeito não. E pronto, nunca mais, em nenhum momento, ele se dirigiu a mim da forma como ele tinha falado e serviu para ele ver que, assim, se ele quer fazer esse tipo de brincadeira comigo, não vai ser. Espero que com nenhuma outra mulher. No caso da divulgação de modalidades esportivas, o noticiário segmentado é predominado pelas masculinas. Quando se fala em mulheres dentro do esporte, a sua aparência física ganha mais destaque do que sua capacidade técnica ou êxito na modalidade. O professor da Universidade Federal de São Carlos, Osmar de Souza Júnior, fala sobre a erotização da mulher no meio esportivo. Parece que uma das formas da mulher estar presente no esporte é para embelezar, né? Essa ideia de que tem um espaço, mas o espaço desde que elas vistam roupas atrativas, desde que elas sejam sensuais. Então, os uniformes das esportistas, existe uma busca por um uniforme que valorize as formas da mulher. Então, essa erotização é bastante recorrente e está muito relacionado também a esse verso machista que você comentou ali atrás, né? A ideia de que
assim como o espetáculo esportivo, né, a mulher é mais um dos aspectos que agrega valor a esse espetáculo para ser consumida pelo homem. Recentemente, o ex-diretor de futebol do Cruzeiro e atual Palmeiras, Alexandre Matos, fez um comentário que gerou repercussão. Ao criticar uma bandeirinha, disse que ela não deveria apitar jogos, mas deveria posar nua para uma revista. Osmar comenta sobre o modo como os times femininos são tratados pela mídia. Você muitas vezes vai ouvir na mídia, quando divulga algum resultado, vamos dizer, da seleção de basquete, eles vão falar, as meninas da seleção conseguiram um resultado positivo, coisa desse tipo. Então, sempre esse meninas, ele vem carregado tanto de um sentido de jovialidade, né, de erotização. Eu não quero mulheres velhas, eu quero mulheres jovens, né? Como de infantilizar mesmo, de tratar elas como menores, né? Camila Matoso acredita que as mulheres vêm ganhando maior espaço no meio esportivo, mas tem certo receio. Eu acho que está mudando no sentido de abrir mais espaço para mulheres. Se é nesse sentido, eu acho que está mudando. Mas assim, eu não acho que também, eu não vejo muito mais do que isso. Até porque a gente tem até uma questão que a gente fala muito, as mulheres repórteres e tal, que tem uma exigência dos canais, principalmente da televisão, em ter mulheres bonitas, explorar a imagem da mulher apresentando programas, o que não necessariamente é bom, assim, eu não vejo com tão bons olhos, né, porque você acaba, mesmo tendo mulheres participando, você acaba continuando tratando do mesmo jeito, de forma machista. Então, só tá ali porque ela é muito bonita, isso acaba incentivando ainda mais. Ela acredita que a presença cada vez maior das mulheres no jornalismo esportivo pode contribuir para uma melhora da situação, mas fica incomodada com algumas coisas, como, por exemplo, as eleições das musas dos campeonatos. Qual seria o problema de ter a musa do Brasileirão? De fato, talvez não seja nenhum, mas é uma coisa que, quando eu vejo, me incomoda, entendeu? Porque, como isso é usado? Você entra num site e estão as fotos na home seminua. Pô, é muito apelativo, sabe? É tipo caça-clique, completamente. E é fazendo isso com o corpo de uma mulher. Então, eu acho que isso só atrapalha, assim. E por que não tem a galeria do homem mais bonito da torcida do Corinthians, por exemplo? Não tem, só tem da mulher. É verdade, mas é porque o futebol é muito mais assistido por homens do que por mulheres. Bom, tudo bem, mas talvez desse clique também. Osmar comenta que a mídia precisa colaborar e tem papel fundamental para que haja mudanças no cenário. Eu acho que a mídia tem um papel fundamental. Começaria por respeitar as mulheres esportistas, né, e tratar elas primeiro como atleta, antes de ficar buscando atributos femininos, aquela história de, olha, ela é bonita e tudo mais e ainda joga bola, não é? Então, ao invés de ficar fazendo a divulgação das formas da mulher, o que quer que seja nas reportagens, né, é a bandeirinha que fica sendo filmado o tempo todo de costas e tudo mais, deveria ter sido dado mais crédito para os aspectos técnicos, né? Então, a bandeirinha que acertou, a bandeirinha que errou determinado lance no jogo, o campeonato de futebol feminino. Então eu vou falar das estatísticas, das conquistas das equipes, do rendimento das atletas, quem que é artilheira do campeonato, e não da musa do campeonato. Então, o mesmo olhar que eu dou para o esporte dos homens, né, buscando essa valorização do rendimento e tudo mais, poderia ser dado também para a mulher. Eu acho que isso seria um avanço, né? Trabalhar também, a gente sofre para achar informações sobre o esporte de mulheres, né, no Brasil, porque na televisão dificilmente passa, então tem que buscar pela internet, os jornais também dão um espaço muito reduzido. Então acho que ampliar esse espaço já seria muito bem-vindo. Duda Amorim e a seleção feminina de handebol são exemplos que o talento e a capacidade feminina vão muito além da aparência física. A jogadora de handebol foi eleita a melhor do mundo na categoria no último dia 25 de fevereiro. Já a seleção brasileira da modalidade ganhou de forma inédita o título mundial em 2013. No futebol, a jogadora Marta foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo e o time de São José dos Campos é o atual campeão mundial. Mas a situação do esporte mais popular do país é precária nesse gênero.
Camila Matoso tentou ser jogadora de futebol, mas as dificuldades, como falta de clube e estrutura, fizeram com que ela desistisse da carreira. Osmar de Souza diz que a solução é profissionalizar o esporte. Então, a profissionalização estaria diretamente ligada também à melhoria da qualidade do jogo. Tem gente que fala que o jogo de futebol feminino não é atrativo, que é um jogo de menor qualidade do que o dos homens, e quando a pessoa não ganha para jogar, tem treinamento em condições precárias e tudo mais, tudo é feito na raça e no amor pelo esporte, como costumam dizer, né? É muito mais difícil de conseguir resultados, né? Segundo ele, a perspectiva de mudanças é pequena com os atuais comandantes do futebol brasileiro. Quando eu tenho um Marinho na Confederação Brasileira saindo para entrar o Marco Polo Del Nero, é tudo que a gente tem de mais retrógrado no futebol, né? E esses caras não estão nem aí para as mulheres jogar futebol, né? Os caras querem saber dos homens, e não é de qualquer homem também, é da elite, né? Da seleção brasileira, que dá muito dinheiro para a CBF, né? A seleção das mulheres, por hora, não rende nada, né? E ainda é algo que incomoda muito os machistas, né? Ver mulher jogando futebol. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Ao som de Maria Maria, vamos aos agradecimentos, né? Quem contribuiu com a nossa matéria da semana, o professor Osmar de Souza Júnior e também a jornalista da ESPN, a Camila Matoso. E vamos falar também, conversar um pouquinho, colocar na roda os produtores deste conteúdo da semana, tanto o Thiago Pavini como o Heitor Facini. Um abraço para você, Heitor. Um abraço, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes do Observatório e a todos os companheiros da mesa aqui. O primeiro ponto que eu queria colocar é que a mídia, tratando da representatividade na mulher, na mídia esportiva, é pensar que ela não é nada mais do que um reflexo da sociedade. A forma como que trata, quando vai falar sobre mulheres no esporte, muitas vezes eles referem as mulheres como se fossem falar como as musas esportivas, e isso é um ponto que colocam a aparência física delas muito mais importante do que a própria qualidade técnica. E muitas vezes falando isso de mulheres que tiveram grande êxito, colocam ela como se ela estivesse lá só por conta da beleza dela, não porque ela teve um papel importante no esporte dela, porque ela está desempenhando o papel dela, tem êxito na matéria, tem talento, ela tem qualidade, ela tem técnica, tudo isso, coloca isso. E isso é importante ressaltar também na maioria de muitos sites esportivos, principalmente os que são voltados, utilizam uma linguagem mais coloquial, assim, que muitas vezes quando vão falar sobre mulher no esporte, seja namorada de algum jogador, seja uma própria atleta, colocam ela como se fosse uma musa, colocam ensaios sensuais dela durante a matéria, uma galeria com ensaios sensuais, sem ressaltar o resto. Ela só tá lá por causa do corpo dela, por causa da beleza dela. Isso é o que eu queria ressaltar ao fazer essa matéria aqui. Ô, Thiago, então estão destacando os pontos errados aí das mulheres no esporte. O Tuca também vai acrescentar, pois não, Tuca? Por exemplo, a gente teve um caso aqui em Bauru há pouco tempo. A Mari Paraíba estava jogando aqui no time de Bauru, e toda vez que ia entrevistar ela no programa esportivo local da TV, parecia que ignoravam os outros jogadores. Só se entrevistava e só se mostrava e só se falava na Mari Paraíba, né? E que nem estava em forma, chegou aqui fora de forma, ficou um tempo treinando, jogou pouco, foi embora, mas durante esse tempo o vôlei feminino foi notícia no esporte local por conta da atleta. Quando chegou aqui a Mari Paraíba, né, para reforçar o time bauruense, quase não colocaram o currículo da atleta, onde ela havia jogado. Diziam apenas, atuou pela seleção brasileira, mas foi capa da Playboy. Era o grande identificador aí da Mari Paraíba. Pois não, Carlo Napolitano? Acho que o Heitor disse, também foi ressaltado pela jornalista Camila Matoso, que acho que é muito mais um problema social do que do esporte. Acho que essa falta de presença feminina está na política, na gestão de grandes empresas. Então é um problema social, ou seja, a sociedade brasileira é machista, né? E isso se reflete também no mercado de trabalho. Mas eu diria, complementando o que o Heitor disse e você, Carlão, eu diria que no esporte é pior ainda. Sim.
Porque a gente vê a presença da mulher cada vez mais frequente em cargos que antes eram ocupados por homens, né? Apesar de elas receberem menos, ocupando o mesmo cargo em empresas privadas, a gente vê a presença da mulher na universidade, em cargos de gestão, em outras áreas. Mas no esporte, acho que o mais perverso é que a mulher é destinada sempre à tarefa de ser apresentadora de um programa de TV, e ela vai emprestar a sua aparência física, eventualmente um rosto bonito nos padrões aceitos pelo mercado publicitário. E quase nunca nós temos mulheres comentando partidas, narrando partidas. Elas fazem reportagens ou fazem apresentação. E eu acho então que no esporte isso é uma coisa extremamente nociva, até porque nas nossas escolas de comunicação a gente percebe algo mais acentuado até do que os próprios dados do IBGE sobre a população brasileira. Nós temos hoje cerca de 2/3 de mulheres ocupando os assentos dos cursos de comunicação, especialmente jornalismo, né? E para onde vai toda essa mão de obra, esses profissionais que daqui a alguns anos devem ocupar os postos de trabalho? Então, o esporte é uma das poucas áreas ainda dentro do jornalismo que ainda é um pouco refratário e impermeável à presença da mulher. A mulher ocupa cargos na editoria de política, de economia. Algumas das principais comentaristas de economia da nossa televisão são mulheres. Sim. Mas no esporte a gente ainda continua refém de um certo preconceito histórico e que não acontece só no Brasil. Eu queria reforçar que isso acontece no mundo todo, né? O Osmar de Souza ele comentou justamente isso na entrevista, que na verdade o machismo no esporte se camufla de acordo com o esporte da identidade nacional. Então no Brasil é o futebol, no futebol está mais acentuado. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá o basquete, por exemplo, é o esporte mais assistido, mais visto, ou então o futebol americano. Você percebe que também são esportes voltados para homens lá também. Então não é restrito apenas no Brasil. Um fato que eu acho importante ressaltar também que foi comentado, é a falta de informação a respeito dos esportes femininos, né? Ano passado a gente até chegou a comentar sobre a final do handball, que não foi transmitido na TV aberta, né? Eu tive que assistir a partida pela internet em canal pirata no Esporte Interativo, que foi o único meio que transmitiu a final. E foi um jogo histórico, né? Sim. Ganhou lá na Sérvia, num caldeirão sérvio, uma partida histórica e não teve tanta repercussão. Uma transmissão tanto fanista, mas... Exatamente. E, por exemplo, esse ano vai ter a Copa do Mundo de futebol feminino, né? Dia 6 de junho agora vai começar lá no Canadá. E a gente não vê muita informação a respeito dessa Copa do Mundo. Por exemplo, quando teve a Copa do Mundo no passado, há 2 anos antes de começar a Copa do Mundo, já soltava informação, falava sobre estatística, bastante coisa. E parece que nem vai acontecer nada esse ano. Ignoram, né? Já estão falando da próxima Copa do Mundo masculina, mas ignoram o fato que esse ano teremos uma Copa do Mundo voltada aí para as mulheres, né? E o interessante também é pensar que quando vamos falar sobre das mulheres com êxito e não levando em conta a aparência física, é só quando é caso extraordinário, quando chega a melhor do mundo e quando o esporte masculino, a mesma modalidade masculina está em baixa. Por exemplo, quando a Marta ganhou a melhor do mundo, a seleção brasileira estava em descrédito. Foi a era após a Copa de 2006 e a seleção brasileira estava em descrédito. Aí pegaram a Marta para falar e começaram a falar mais dela porque a seleção brasileira não passava essa confiança. Isso é outro ponto importante frisar. Se a seleção brasileira fosse a melhor do mundo e a Marta fosse a melhor jogadora do mundo feminino, a seleção brasileira de futebol masculino seria muito mais falada e a Marta seria completamente esquecida. E algo legal também, desculpe interrompendo, Zeca, é a respeito do comentar sobre a profissionalização, por exemplo, do futebol. Dá até para traçar um paralelo, talvez, com o futebol masculino. Por exemplo, há quem diga que o futebol feminino é um jogo feio de assistir, que não vai ter torcida, que não vai ter patrocinador. Mas se a gente for pensar, é uma falta de profissionalização, porque seria uma reação em cadeia. Você começa a profissionalizar o esporte, vai ter jogos mais bonitos, vai começar a atrair público e vai ter patrocinadores, né? Por exemplo, o São José, ele atraía mais público do que o São José masculino na época, né? Quando foi campeão da Libertadores. Então, é uma reação em cadeia. Se a gente pega, por exemplo, os jogos da Série A2, Série A3 ou até 4ª divisão do Campeonato Paulista, é um jogo duro de assistir, né? Aquele uma enxadada e uma minhoca é verdade nessa divisão. Então,
a parte do futebol que também não tem muita profissionalização, é um jogo feio de assistir também, não tem muita torcida e o patrocínio é escasso, né? É que você tá muito habituado a ver jogos do 15 de Jaú lá na sua cidade, por isso que você tem essa impressão. Os jogos são duros de assistir, mas é gostoso porque é o time de coração, né? Então a gente faz esforços e queria comentar duas coisas. Como disse o professor Osmaldo de Souza, professor da Federal São Carlos, existe uma exploração midiática do corpo feminino no esporte, já vista capas de jornais, as transmissões televisivas. Os uniformes que algumas mulheres usam nas suas modalidades também como colaboram para isso. Areia, o vôlei de praia, por exemplo. Quer dizer, os homens não usam aquele tipo de vestimenta que as mulheres usam, né? Mas eu também diria que alguns homens são alvo dessa exploração do corpo quando eles atendem a esses critérios de beleza que o mercado privilegia. Sim, temos o caso clássico do Beckham. O Beckham, e eu diria, para falar de vôlei, o Tucamérico, a geração de prata do vôlei, que foi medalha de prata em Los Angeles em 84, além de serem jogadores espetaculares, né, de muita qualidade técnica, aquela geração ficou marcada pela criação de mitos de beleza. De símbolos sexuais. Símbolos sexuais, Montanaro, Renan... Até o Bernard, né, chegou a figurar. Foi incrível que pareça. Você tá forçando a barra. Não, mas ele fazia parte, Carlão. Então os homens também... um outro público feminino. Mas os homens também são... O que aconteceu com o Raí? O Raí, que era um grande jogador, eu nunca achei o Raí um craque. Apesar do nosso amigo Jefferson Goulart achar que o Raí está no nível de um Pedro Rocha. Mas o Raí, inclusive, continua emprestando a sua credibilidade estética para campanhas publicitárias. O Giba no vôlei. O Giba no vôlei. O próprio Kaká. O Kaká. E eu queria fazer um destaque aqui sobre essa questão da presença da mulher na mídia. Há um pioneirismo em São Paulo no rádio, que é a Rádio Mulher, que nos anos 70 tinha uma equipe só feminina cobrindo esportes. E um dos nomes emblemáticos dessa equipe é a Regiane Ritter, que durante muito tempo trabalhou na TV Gazeta também. E ela fazia parte de algumas edições do programa Mesa Redonda, o programa dominical, que vai ao ar domingo à noite na TV Gazeta em São Paulo. E ela fazia parte da bancada de comentaristas, né? Então era muito divertido ver uma mulher com personalidade, com conhecimento, discutir, debater temas em meio a tantos homens. Outra curiosidade, Zé, que eu andei fazendo uma pesquisa, porque eu lembro que eu vi uma locutora, né, uma voz feminina narrando jogos de futebol. Aí fui fazer a pesquisa e eu consegui descobrir o nome da cidadã. Era Estela Mareco, é paraguaia. Ela transmitiu a Copa América em 99 pela Rádio Nanau AM, e quem era o comentarista dela era o Romerito. Tá? Então, uma curiosidade. Mas isso é um caso extremamente raro. E a repórter de campo era a Larissa Riquelme, não? Não sei, Zé. Podia talvez, ser, né? Mas em 99 acho que ainda não. Uma coisa só para complementar a fala do Zeca. Vamos lá, Heitor. É que mesmo alguns homens atendendo ao padrão de beleza, eles são lembrados por atender esse padrão. As mulheres normalmente elas só são lembradas quando atendem um padrão de beleza. O esportista masculino, não importa se ele entra nisso ou não entra, ele é lembrado pelo... Ele é reconhecido de outras formas. Nós temos um caso clássico aqui da judoca e de Nancy, né, que foi repudiada pelo público em função da sua aparência física, que é um caso extremamente a ser repudiado. Ou então reconhecida por algum outro aspecto que não seja a qualidade técnica, né? Por exemplo, no handball, se você falar sobre a seleção, todo mundo vai se lembrar da goleira, né? Por causa do nome dela, que era um pouco diferenciado, assim, né? Qual era o nome dela? Era a Xana, né? Sim. E muita gente conhece... Por causa do duplo sentido do termo. Exatamente, mas assim, a melhor jogadora do mundo, ninguém vai saber que tá na seleção brasileira, mas a goleira que tem um nome diferente, as pessoas conhecem. Perguntei para testar o Thiago Pavini, mas tá muito bem informado, né? Se mas lembra vocês bem. sabem que em Portugal esse é um apelido muito comum, até porque não há acepção, a segunda acepção que temos aqui no Brasil. E é legal agora, para finalizar esse tema, o Museu do Futebol em São Paulo vai realizar uma palestra nesse sábado, né? Que vai divulgar a história do futebol feminino, e a ideia é ter debates até dezembro, né? Até dezembro para contar essa história. Então ela é organizada pela jornalista Luciane Castro, pela comentarista Juliana Cabral e pelo técnico René Simões. Aproveitando o gancho, Thiago, quero aproveitar aqui a presença do Zeca também. Zeca, qual a importância desses eventos no Museu do Futebol? Sei que você participou e participa de vários eventos. Queria que você falasse rapidamente para o nosso ouvinte. O Museu do Futebol, a princípio, a gente acha que ele só tem o acervo fixo, né, e algumas exposições temporárias, mas o museu tem sediado uma série de acontecimentos, eventos, palestras, mesas redondas. Eu faço parte de um grupo que se reúne mensalmente lá, que é o Memofute,
que é um grupo que procura buscar a memória do futebol a partir de entrevistas com jogadores antigos. No último sábado, por exemplo, o jogador Dudu, do Palmeiras, foi o convidado e ficou lá durante 1 hora e pouco falando sobre a sua carreira. São gravados, não sei se estão disponíveis para consulta pública. A Luciane Castro, inclusive, faz parte do Memofute, é uma colega desse grupo, e o museu tem diversificado um pouco a sua atuação, inclusive promovendo esses eventos que buscam a discussão de temas que não são tão pautados pela mídia. Já houve discussão também sobre homofobia no futebol, racismo, então o museu tem uma programação bastante interessante. O legal é que esse evento vai ter a cobertura da Rádio Central 3, né, que fizemos uma matéria a respeito dela, então vai fazer a cobertura. E terminar agradecendo a amiga Gláucia Cunha, mandar um efusivo abraço para ela. Ela entrou em contato com a gente, sabia que iríamos falar sobre as mulheres no esporte, né? Então ela até comentou pra gente entrar em contato com a Maria Amélia, que é a técnica de handebol da cidade. Tentamos entrar em contato para falar que está expandindo o esporte aqui na cidade. Infelizmente não conseguimos, mas fica aqui o nosso agradecimento e nosso carinho pela Gláucia. Tá certo. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado fica por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com os comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo, Zeca Marques, também o Heitor Facini e o Thiago Pavini, né, falando a respeito da matéria da semana. Equipe de reportagem com André Magalhães, Lucas Rueles, Vitor Almeida, Vinícius Passarelli, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica do Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço e até o próximo sábado. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.